Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Fabiola Simões, criadora do blog A Soma de Todos os Afetos. Se essa é a sua primeira vez, principalmente, você deve estar estranhando um pouco, né? Esse meu traje hoje todo colorido, todo exótico, mas tem uma razão de ser e eu vou explicar durante o vídeo. Eu coloquei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para você seguir. Eu coloquei a sugestão de 4 temas para vocês votarem. E eu fiquei muito feliz com os resultados, porque teve centenas de votos e os 4 temas foram muito votados. E o tema escolhido por vocês foi: a gente não desiste do que quer, a gente desiste do que dói. E eu vou falar como que a gente consegue abrir mão de algo que a gente ama muito, mas ao mesmo tempo nos machuca demais. Ou será que é preciso abrir mão de algo que a gente ama muito e nos machuca demais? Eu vou dar a dica de um filme e de um livro. Vamos lá? Então, eu acho que esse é um tema muito recorrente, né? Eu recebo muitas mensagens de vocês, eu recebo no meu direct, eu recebo por e-mail. E justamente hoje, né, eu recebi por e-mail uma mensagem de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, né? E ela termina o e-mail dela falando assim: sei que ele é o amor da minha vida e é ruim ser indiferente e fingir que nada está acontecendo. Só queria que tudo isso passasse logo e terminasse essa pandemia para eu resolver isso tudo de uma vez. O problema é que tenho medo de largar de vez agora que estávamos tão perto de nos encontrar novamente e com esse distanciamento por tudo a perder. Então, a gente vê, eu vi ao longo do e-mail dela, que é um e-mail bem longo, né? A gente vê que ela está passando por uma situação em que ela ama muito a pessoa, ela diz que ele é o amor da vida dela, mas ao mesmo tempo a situação toda é uma situação muito dolorosa, está causando muita dor nela. Cada situação que eles vivem machuca um pouquinho mais o coração dela. E aí, eu termino de ler um e-mail desse e sinto muita empatia por essa pessoa que me escreveu isso, por essa menina que me escreveu isso, né? Querendo ajudá-la, mas ao mesmo tempo pensando de que maneira ajudá-la. Porque assim, a gente pode falar: desiste, tá doendo, né? Tá doendo, tá só te machucando, desiste. Por mais que você diga que ele é o amor da sua vida, a gente não desiste do que quer, a gente desiste do que dói. Então você tem que desistir. Mas as coisas não são tão simples assim, né? Até a gente conseguir, né, amadurecer, maturar a nossa ideia racionalmente sobre aquilo que a gente tem que fazer e decidir, a gente percorre uma longa estrada. E às vezes não é o momento da pessoa tomar uma atitude racional e romper com o que está vivendo. Ela mesma diz, né, no e-mail dela, que ele é o amor da vida dela. E aí há uma contradição, né? Uma contradição no amor e na dor. Então, às vezes, a gente vive um amor que dói, um amor que machuca, mas ainda não chegou o tempo da gente desistir desse amor. Às vezes, não chegou o tempo da gente maturar a nossa decisão. Porque quando a gente fala assim, a gente não desiste do que quer, a gente desiste do que dói, é porque a gente está desistindo de algo que, na verdade, a gente queria. Então, para essa decisão acontecer, ela tem que ser tomada com a razão e não com o coração. Então, eu enxergo assim os prós e os contras, né, que existe nessa decisão da gente desistir daquilo que machuca, mas daquilo que a gente ama muito. Os prós é que quando a gente rompe com uma situação que nos machuca, a gente começa a adquirir mais amor próprio, né? E a gente faz um pacto com a gente mesmo, de se cuidar mais e de estar aberto a novas experiências, talvez mais saudáveis, né? E quando a gente às vezes diz não para uma história, a gente começa a dizer sim para a gente mesmo, né? Então tem amores que a gente deseja demais, mas eles trazem à tona uma versão de nós mesmos muito ruim, né? São amores que nos desestabilizam, que nos tornam pessoas hiperreativas, pessoas obcecadas, pessoas enciumadas, controladoras. E aí não faz bem nem para o outro, nem para a gente mesmo, né? E se torna uma relação tóxica, e às vezes a pessoa tóxica é a gente mesmo, né? Dentro de uma relação difícil. E os contras, né, de desistir de algo que a gente amava muito, é que a gente vai ter que lidar com a frustração do fim, né? A gente vai ter que lidar com partes de nós mesmos que vão ficar pelo caminho, com histórias que a gente lutou, que a gente sonhou que tivessem um desfecho diferente, e a gente vai ter que abrir mão de tudo isso. Então, desistir, o lado ruim é que nos frustra de uma maneira inimaginável, né? E às vezes vai deixar a gente realmente em pedaços.
Mas eu até falei no meu último texto, né, que às vezes a gente precisa ficar um pouco mais à flor da pele, um pouco mais em pedaços, para a gente conseguir se recuperar, se retomar para a gente mesmo. Mas eu nunca vou dizer para alguém, desista porque isso está te fazendo mal e você precisa adquirir amor próprio nesse momento. Eu acho que cada pessoa vai encontrar o seu momento, cada pessoa vai insistir numa história até o ponto em que ela conseguir, até o ponto em que ela estiver pronta para desistir daquilo e seguir, né? Porque às vezes ela desiste de algo e ela não está pronta, ela não vai recuperar o amor próprio de imediato. Ela vai afundar ainda mais. E se ela não estiver pronta, isso não é o momento dela, né? Então, né, no fim de tudo, eu acho que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem que passar por experiências que são só dela, que são muito singulares, muito ímpares, são só dela e ela tem que amadurecer naquela experiência e ela vai ter um tempo de maturação naquela experiência. E finalmente eu queria dizer assim, às vezes a gente também tem medo de desistir de uma história porque a gente ficou dependente daquela história, já não existe nem mais amor, mas existe uma dependência naquela história, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí hoje eu assisti a um filme, né, que me impactou assim demais, 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 e eu queria dividir um pouco com vocês, tanto o filme quanto o livro, que são sobre Frida Kahlo. Vamos lá? Gente, agora vocês estão entendendo um pouquinho, né, dos meus trajes hoje, que foram inspirados em Frida Kahlo, porque eu fiquei extremamente impactada com o filme que eu assisti hoje. Eu assisti no Amazon Prime, ele vai ficar na Amazon Prime até o dia 1º de outubro, então quem quiser assistir, assiste logo. Não tem na Netflix nesse momento. Esse filme é um pouquinho já antigo e eu demorei bastante para assistir, né, mas assim, eu não esperava que ia me surpreender tanto e ia ter tanto a ver com o tema de hoje, como tem a ver. E assim, Frida me inspirou tanto, né, para me vestir hoje, quanto pela sensibilidade, como pela profundidade da pessoa, quanto pelo sofrimento, como pela ferida aberta, porque ela é uma pessoa que ela é uma pessoa em carne viva mesmo, e ela experimentou a ferida aberta em diversas formas. Só que, segundo as palavras dela mesma, apesar de toda a dor física que ela teve, né, que ela passou por vários problemas, eu ainda vou chegar lá, apesar de tudo isso, o que mais feriu ela, o que mais machucou ela na vida, foi o relacionamento dela com o Diego Rivera, né? E aí tem muito a ver com esse tema, porque era um relacionamento de muito amor, ela era louca por ele, só que ele machucava ela demais. Então, para quem não sabe, a Frida sofreu um acidente de ônibus quando ela era adolescente lá no México, e esse acidente ele marcou tragicamente a vida dela, porque ela teve inúmeras sequelas, né, que foram complicando ao longo dos anos, e ela carregou essas marcas dessa dor, dessa ferida. E tem um momento no filme que ela fala para o Diego Rivera, né, que foi o grande companheiro da vida dela, eles passaram 25 anos juntos até a morte dela, e ela fala: eu tive 2 acidentes na minha vida, você e o ônibus, e você foi o pior. Gente, assim, é uma história muito intensa, e eu acho que todas as pessoas que já experimentaram relacionamentos marcados pelo amor e pela dor vão se identificar com esse filme, e nesse ponto é que eu queria mostrar para vocês que às vezes a gente acaba não desistindo, né? Por mais que ele tenha causado dores e mais dores e mais dores e mais dores na vida dela, ela não desistiu. Ela teve momentos de desistências, mas teve momentos de retornos, né? Porque o amor que ela sentia por ele superava tudo isso. E apesar, né, porque isso foi minando, né, um pouco do amor próprio dela, apesar disso, o que isso deu para ela? Isso deu recursos para ela criar. Então ela soube ressignificar a dor. Então é nesse ponto que eu falo para vocês, às vezes, quem sou eu para dizer desiste de uma história ou não desiste de uma história? Às vezes, essa dor desse relacionamento, ela é o combustível também para você ressignificar e transformar em coisas mais bonitas, em coisas melhores, né? Então, às vezes, a gente está passando por situações difíceis, delicadas, né? A gente está no meio de um deserto e a gente encontra no deserto a razão para a gente criar.
Então a Frida, ela retratava o mundo interno dela nas telas. O Diego até fala para ela, né, numa das horas, ele fala assim, que as telas dela eram muito mais ricas que as dele, porque ele retratava o mundo externo e ela retratava o mundo interno. Então é de uma sensibilidade, e eu me identifico demais, porque eu, como escritora, eu tento recriar também as minhas dores e as minhas experiências e ressignificar, né, todas elas. Então, e assim, só para explicar um pouquinho como que era a relação deles, né, a Frida tinha 15 anos quando ela conheceu o Diego tinha 36 anos, aí depois de uns... E ele pintava muitas modelos, né, e tinha casos com essas modelos, e aí depois de uns anos, quando ela começa a pintar, depois do acidente dela, ela apresenta os quadros dela para ele, eles começam a ter um romance, ele a pede em casamento e ela fala, mas você não acredita em casamento? E ele fala assim, sim, eu acredito, eu já me casei 2 vezes. Aí ela fala, mas você não vai ser fiel. E ele é bem claro com ela, eu não vou ser fiel mesmo. Fiel não, mas leal sim. E aí mesmo assim ela aceita, ela sabia onde ela estava pisando, a mãe dela até aconselhou ela sabia onde ela estava pisando, ela sabia que ele era um conquistador, ela sabia que ele ia machucar o coração dela, mas mesmo assim ela quis, ela pagou para ver, né? E aí começam os problemas, porque ela acha que ela vai dar conta, e na hora H ela não dá conta, né? Então, assim, na lua de mel mesmo, logo no primeiro dia lá que eles estão recém-casados, eles vão tomar o café da manhã e ela descobre que quem fez o café da manhã foi a ex dele que tá morando no andar de cima. Aí ela já chega lá dando um escândalo. Eu vou dar alguns spoilers aqui, espero que se alguém não assistiu possa pular um pouquinho aqui. Então, e ela tem sangue quente nas veias, né? Então ela pode até desejar muito dar conta do recado, desejar muito ter uma mente aberta e tolerar as infidelidades dele, mas na hora que acontece, né, o sangue ferve, ela dá o escândalo dela, já começa a cobrar ele, etc. Aí no fim ela acaba ficando amiga dessa ex dele, né? E a ex dele fala pra ela, o Diego é o melhor dos amigos e o pior dos maridos, né? E assim, aí o Diego vai, né, e continua com essa vida dele, tendo várias infidelidades, tendo vários casos com modelos, tudo, até que acontece a gota d'água, a ferida mais importante, a ferida que mais dilacerou a Frida, que foi quando ele tem um caso com a Cristina Kahlo, irmã da Frida. E foi assim uma decepção imensa para ela, né? E foi nesse momento que ela fala que eu tive 2 acidentes na vida, o ônibus e você foi o pior, né? E é uma decepção imensa, porque ela pega os 2 na cama, né? No filme, pelo menos, ela pega os 2 no ato. E essa irmã dela era uma irmã muito próxima dela, e ela fala, né, de tantas mulheres que havia no mundo, tantas mulheres que você tem contato, por que tinha que ser com a minha irmã também, né? E aquilo dilacera ela completamente. E aí que a gente vai entrar com a minha dica de livro, né? Que é esse livro lindo, lindo, lindo que eu ganhei da minha prima, Ana Luísa. Obrigada, viu, Lu? É um livro lindo de capa dura da Frida. Eu vou deixar o link para vocês comprarem esse livro se alguém se interessar aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar o link para adquirir o meu novo livro, né? Deixei meu coração em modo avião, também na descrição do vídeo. E aqui a gente encontra a descrição de tudo que ela sentiu naquele momento, né? E do quadro, assim, um dos quadros emblemáticos dela, que ela produziu nesse momento. Então, é aquilo que eu falei, né? Por mais dilacerante que fosse a dor, ela transformava isso em arte. E isso é a coisa mais maravilhosa que pode existir, né, gente? Eu fico fascinada com a ressignificação da dor. E é o quadro que ela fez que se chama Umas Facadinhas de Nada, né? E aí aqui no livro está escrito assim: assassinada pela vida. Poucos meses depois de regressar ao México, Frida sentiu que haviam caído por terra todas as suas esperanças de iniciar uma vida nova e harmoniosa. Diego engatou um caso amoroso com sua irmã caçula, Cristina Kahlo. Em sua angústia, Frida cortou as longas madeixas que Diego adorava e parou de usar os trajes terruanos. Então, assim, finalizando tudo, a escolha de Frida foi permanecer com o Diego, por mais que ele a machucasse. E há um sentido nisso tudo se a gente perceber que a obra dela, que as pinturas dela,
que a poesia de tudo aquilo que ela produziu são frutos, né, desse relacionamento conturbado. Então, algumas coisas, por mais estranhas que pareçam, elas ainda fazem sentido, né? E aí, no final do filme, há uma última exposição dela, né? E o Diego tá lá para apresentar as obras dela. Não sei se foi exatamente essas as palavras do Diego, né? Mas a poesia do filme trouxe assim, eu anotei e eu queria ler para vocês aqui. Não quero falar de Frida como marido dela, e sim como artista, como admirador. Sua obra é ácida e terna, dura como o aço e delicada como a asa de borboleta, adorável como um sorriso e cruel como a amargura da vida. Não acredito que alguma outra mulher tenha estampado tanta poesia sofrida em uma tela. Eu fico emocionada porque eu acho que havia um motivo em todo o sofrimento que ela passou e havia um motivo para ela permanecer, né, vivendo aquele amor que trazia tanta dor. E a tela dela era isso, né, uma mistura de delicadeza e crueza, né, e era como o amor que ela vivia com o Diego, uma mistura de aço e asas de borboleta. Então, é por isso que não dá pra gente dizer para uma pessoa desistir de uma história que faz mal, justamente para ela adquirir amor próprio. Depende. Se essa experiência está trazendo algum aprendizado ainda, não é o momento dessa pessoa romper. E se você está passando por uma situação assim e ainda tem dúvida, né? Pense no que você está fazendo com a dor. Se essa dor está te desgastando, te tornando uma pessoa somente pior, ou se você está conseguindo ressignificar essa dor porque o amor ainda tem algo a te ensinar. Então, tudo são experiências e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho a decidir se você precisa ou não desistir de uma história que você ama muito, mas que te machuca, e que você tome a melhor decisão. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Compartilhe principalmente com aquela pessoa que você acha que precisa assistir esse vídeo. Fiquem com Deus e até mais!